Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A você de perto, de longe, que sempre me acompanha aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus. E a graça de Deus em Cristo alcance você, sua vida, sua família, iluminando sua mente, seu entendimento e transformando você em uma ferramenta apologética nas mãos do Criador. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar reagindo, como eu havia prometido aqui, reagir à fala do Josafá Agra, que saiu em defesa do ancião que renunciou, né, o cargo lá na CCB. Eu vou contextualizar daqui a pouco o que aconteceu. Eu vi o vídeo desse cidadão rebatendo a fala do ancião. Cara, falou e não falou nada. Falou nada. Um vídeo recheado de ad hominem, né? O argumento ad hominem consiste em, na falta de argumentação, para desconstruir a argumentação de alguém, a pessoa busca mais atacar a conduta, o comportamento e caráter do debatedor do que a própria argumentação dele. Isso se chama em filosofia de argumento ad hominem. Então ele estava mais preocupado em desconstruir o ancião do que rebater a argumentação do ancião. Desconstruir um ancião na sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter, dizendo, não, ele invadiu a igreja depois de ter renunciado, subiu no púlpito sem ser convidado. Pelo que eu vi, ele estava falando de baixo. Ele não subiu no púlpito, falou de baixo. Mas ele começou ali a construir uma narrativa para desqualificar um ancião. Falou nada da questão do batismo, tá entendendo? Que é outro entendimento equivocado dentro da CCB, ok? É uma má interpretação que eles possuem desse termo, atribuindo a questão do batismo à libertação dos pecados. Então, o batismo em águas também tem propriedades divinas na mentalidade de um CCBiano, que eu carinhosamente chamo de CCBista. Então, o CCBista, ele acredita cegamente que na água do batismo acontece o milagre da conversão. É sério, irmão. Então, assim, fica comigo até o final, eu vou falar muita coisa aqui sobre esse assunto, vou recapitular algumas coisas também para você se situar no tempo e no espaço aí, beleza? Fica comigo, chama o povo, porque a live começou, a live está no ar. Olha, falar de denominação é uma treta monumental, ok? Mas é assim, a gente fala com conhecimento de causa. Eu gostaria até de contextualizar aqui que a CCB, ela é um movimento, ela surge de um movimento anterior à Assembleia de Deus, ok? Enquanto que a Assembleia de Deus, ela parte a surgir em meados de 1911, a CCB já está praticamente consolidada aqui no Brasil em 1910. Só que, como eu já falei aqui algumas vezes, e posso até trazer este assunto numa escola dominical, falar sobre o que, Pedrosa? Falar sobre tipos de pentecostalismo. Tipos de pentecostalismo. Eu poderia trabalhar isso aqui com você, para você se situar no tempo e no espaço e entender que existem tipos de pentecostalismo. Ou seja, o pentecostalismo que a gente vê na CCB não é o mesmo pentecostalismo da Assembleia de Deus. E são igrejas pentecostais. O mesmo pentecostalismo da CCB e da Assembleia de Deus não é o mesmo pentecostalismo da Deus é Amor. São diferentes. Não é o mesmo pentecostalismo da Quadrangular, da Brasil para Cristo e outras ramificações do pentecostalismo. Então, é uma pluralidade. É uma pluralidade. É impressionante. Eu poderia depois destrinchar isso aqui. Aí a gente fica analisando por que eles defendem
dentro dessa perspectiva? É porque o pentecostalismo deles é diferente do fulano lá, que é da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Quadrangular ou da Igreja Brasil para Cristo. São tipos de pentecostalismo. E eu, quando trouxe o assunto aqui do escritor Gideon de Alencar, e ele foi bem contundente na mensagem que trouxe, estão lembrados? Quando ele estava falando da Frida Vingre e a origem da Assembleia de Deus, ele trouxe essa questão. E até o entrevistador, que foi o pastor César Cavalcante, falou para ele assim: olha, se você entrar numa igreja evangélica, congregação cristã no Brasil, você vai ver o culto lá diferente de um culto da Assembleia de Deus. Esses dois são pentecostais. Se você sair desse culto da Assembleia de Deus ou do culto da CCB e entrar numa igreja quadrangular que é pentecostal, você vai ficar perdido. Porque o culto lá é diferente. Da mesma forma que o culto dentro da Igreja Deus é Amor é diferente. A liturgia é diferente. Então são tipos de pentecostalismo. Tudo diferente. Ok? Mas é pentecostalismo, irmão. Voltando aqui à questão da CCB, a CCB, por ter um culto diferente das demais, ela desenvolveu uma teologia diferente. E nessa teologia diferente apareceram também doutrinas heterodoxas e não ortodoxas. Eles não procuraram seguir uma confissão. Quando começaram, não tem uma confissão de fé como nós temos. Está entendendo? Eles podem crer na Trindade, como nós cremos, mas a infabilidade das Escrituras eles já não crê mais. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E outras coisitas mais que tornam a CCB uma igreja heterodoxa com comportamento de seita. Com comportamento de seita. Heterodoxo é aquela interpretação das Escrituras de forma doutrinária que não é acompanhada pelas demais. Por exemplo, o entendimento que eles têm de que o batismo tem poder para perdoar os pecados, o batismo, esse entendimento você não vai encontrar na maioria das outras denominações, irmão. Só vê ali. Só vê ali. A não ser que seja católico, né? Mas me cite uma outra denominação que tem o mesmo a mesma interpretação doutrinária que a CCB tem quanto ao batismo em águas. Nenhuma outra tem, irmão. Você não vai ver. Uma outra. Até essas igrejas neopentecostais pregam que não há nenhuma forma de harmonizar o batismo em águas com a salvação ou remissão de pecados. Igrejas neopentecostais não acreditam nisso, mas a CCB ela tem esse entendimento. É um negócio heterodoxo, ou seja, quando uma denominação aparece com um ensino exclusivo dela, isso se torna exclusivismo, é característica de seita, irmão. Corre para corre para a quadrangular. Você não vai ver isso lá na quadrangular. Quadrangular, ninguém batiza para remissão de pecados, não. O sangue de Jesus Cristo é que faz todo esse processo e não o batismo em águas. Na quadrangular, o entendimento do batismo em águas é uma confissão pública de arrependimento. Na quadrangular. Na congregação, na igreja Brasil para Cristo, eu estou falando de pentecostais, né? Na igreja Brasil para Cristo, a mesma coisa, irmão. Na Assembleia de Deus, a mesma coisa. Deus é amor, a mesma coisa. Batismo em águas é só uma confissão pública de arrependimento. Tá entendendo? Só isso. É um cerimonial.
mas na CCB, o batismo em águas tem poder de salvação, porque purifica pecados. Isso é exclusivismo, isso é heterodoxo, isso é ensinamento doutrinário equivocado das Escrituras e pode levar muita gente à perdição, ok? Então, só para contextualizar de novo, eu preciso dar esses avisos. O Josafá Agra é ex-CCB. E hoje, o Josafá Agra faz uma apologética contra o sistema da CCB. Glória a Deus por isso. Né? A gente está vendo, irmão, a gente está vendo uma renovação acontecendo, um avivamento acontecendo. Pessoas saindo de denominações e fazendo críticas contra sistemas. Eu faço crítica ao sistema da Assembleia de Deus, passei 30 anos lá, saí, estou fazendo a minha crítica contra aquele sistema ali. Está terrível. Uma profanação do evangelho absurda. Caminhando para a apostasia. O Josafá saiu da CCB, faz crítica contra o sistema. O Davi Vieira saiu da Universal, faz crítica contra o sistema. E outros tantos que estão aí. Tá entendendo? Deixando essas denominações que estão compromissadas mais com o mundo. E a gente tenta tirar desse sistema o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, assim, a gente vai analisar a fala do Josafá. Na íntegra aqui eu vou dar as minhas contribuições no decorrer do vídeo. Vamos lá. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Essa pessoa que você está vendo aqui chama-se Jonair. Para não falar errado, desculpa. Jonair. Ele está fazendo um vídeo aqui falando a respeito do caso do ancião que renunciou e ele está atacando o ancião Celso, fazendo ilações maldosas, sem nem conhecer a pessoa. É típico de um CCBano sectário. Não conhece as pessoas, mas se ele é contra a CCB, é porque essa pessoa é má. Sempre assim. Tentando levantar suspeita na vida da pessoa. E ele vem fazer uma abordagem, não faz nenhuma abordagem teológica, não consegue fazer nenhum comentário que realmente possa lidar com a questão e simplesmente usa a tática ad hominem. Quem usa essa tática são pessoas fracas, que não têm argumento suficiente para rebater o assunto. O que é a tática ad hominem? Quando você não consegue rebater a mensagem, você ataca o mensageiro. Ou seja, ele foca a crítica dele, né, na conduta da pessoa, se ela é uma pessoa ilibada ou se ela não é, se ele é verdadeiro, se ele não é verdadeiro, mas a questão em si, ele não trata. Tá? Então nós vamos ouvir aqui o Jonair falando do caso do ancião Celso. Se você não assistiu, tem aqui no meu canal o vídeo e a live explicando isso, com áudios e conversas até de WhatsApp do próprio ancião Celso. E o que aconteceu? O ancião Celso, atendendo um batismo, ele explicou que o que nos regenera, ou seja, nós somos lavados de todo o pecado no sangue de Jesus Cristo. E ele usou diversas passagens bíblicas para embasar isso, e inclusive o ponto de doutrina na contracapa do Inário, que é o ponto número 5, que diz claramente lá que somos regenerados pela fé em Jesus Cristo. Nada fora da Escritura. Ponto aqui tem que parar para comentar, não é isso? Por causa de direitos autorais tem que comentar. A gente está reagindo, tem que comentar. Então, o que é que o Josafá Agra falou aqui sobre o ancião? O ancião, ele questionou a mentalidade das pessoas em relação ao batismo da seguinte forma: gente, tá errado o que a gente está fazendo. Biblicamente está errado. E a gente usa de hipocrisia. Praticamente o ancião estava falando assim: a gente usa de hipocrisia porque a gente canta que só o sangue de Jesus, só o sacrifício de Jesus Cristo regenera. E a gente acredita que o batismo em água tem poder de regeneração. Como é que é isso? Ou a gente canta certo e deixa de batizar, ou a gente batiza certo. Não é isso?
Porque a gente está cantando uma coisa, mas está praticando outra. Ou seja, a gente está cantando que o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus regenera o homem. Só o sangue, só o sacrifício de Jesus regenera. Aí, pô, daqui a pouco a gente está batizando em águas pessoas crendo que o batismo em águas também regenera. Ou uma coisa ou outra. O que não pode é as duas coisas existir junto. Biblicamente falando, o mais correto é o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É Ele que nos regenera. A água do batismo não tem poder de regeneração. Josafá está explicando isso aí. Foi o que o ancião falou. Mas por que essa polêmica toda, Pedrosa? Porque, olha, já beberam tanto desta fonte. Desde 1900 e antigamente isso vem sendo ensinado dentro da denominação, irmão. E para tirar uma coisa que já virou tradição, ó, irmão, dá problema, dá problema. Eu sinto a dor do Josafá em ter que tocar nessa tecla sempre. Sabe por quê? Porque o povo já está tão fissurado na tradição da denominação que qualquer mudança é polêmica. Tá vendo? O ancião olhou assim e disse, não, essa tradição está errada. Está errada. Primeiro porque a Bíblia diz que quem purifica, quem regenera é Jesus. Segundo que a gente está cantando que quem regenera é Jesus. E agora a gente canta que quem regenera é Jesus e pega o cabo, vai lá para o tanque batismal e diz, não, quem regenera é a água do batismo. Ou uma coisa ou outra. O que não pode é as duas coisas existir juntas. É esse o cerne da questão. Percebe? Eu entendo a dor do Josafá, rapaz. É uma luta, viu? Uma luta para tentar, assim, você tirar da cabeça das pessoas esse ensinamento que elas já carregaram e carregam há muito tempo. Próprio ancião Celso. E o que aconteceu? O ancião Celso, atendendo um batismo, ele explicou que o que nos regenera, ou seja, nós somos lavados de todo o pecado no sangue de Jesus Cristo. E ele usou diversas passagens bíblicas para embasar isso, e inclusive o ponto de doutrina na contracapa do Inário, que é o ponto número 5, que diz claramente lá que somos regenerados pela fé em Jesus Cristo. Nada fora da Escritura. E por essa fala foi levada em reunião, né, entre vários outros anciões, reuniões regionais, e ali ele foi forçado. Primeiro fizeram chacota, fizeram gracejos e riram dele. Depois ele tentou de diversas formas, né, tanto em duas reuniões onde ele teve, como falando com esse, falando com aquele, falando com anciãos de São Paulo para explicar a situação. Mesmo assim, ele foi praticamente obrigado a renunciar, porque disseram, ou você nega, né, você se retrata do que você falou, que o sangue de Jesus é que tem poder para lavar nós do pecado. Ele não tem como recuar sobre isso. Ou você recua e você repara o que você falou, ou você vai ter que sair do meio de nós. Quer ficar no nosso meio, né? Se retrata. Não tem como se retratar com isso, né? Bom, vamos ver o áudio aqui, o vídeo, né? Do Jonair. Vamos ver se ele traz algo mesmo de importante, né? Parece que a gente viu no perfil dele, deve ser teólogo, eu acho. Não sei se parece que é da CCB, mas eu não sei, né? Quem compartilhou esse vídeo é um ancião da CCB, de Santo André, que compartilhou esse vídeo, né? Mas vamos assistir e depois eu vou fazer as minhas considerações. Vamos ouvir a fala do Jonair. Está repercutindo na internet a renúncia de um ancião do Mato Grosso, né? Ele renuncia e vai em algumas igrejas e toma o púlpito e toma a frente. Ele tem um vídeo que ele empurra a pessoa que está atendendo, deve ser um cooperador, ele empurra para ter a palavra um homem que já tinha renunciado ao ministério. E a questão que ele renuncia lá... Não, aqui eu tô com o vídeo, gravaram o vídeo tá aqui. Em nenhum momento ele empurra, e esse vídeo que eu tô aqui, ele tem 20 minutos. Este vídeo aqui tem 20 minutos do pronunciamento dele. Você veja que o outro ancião tá lá em cima. Tá lá em cima, tá entendendo? Não
Ele não subiu no púlpito para falar, o ancião está aqui em cima, ele está abaixo. Veja que tem um delegado aqui, um batente aqui, porque este lado é superior ao lado de baixo, né? Tem um batente aqui, ó, tá vendo aqui o batente? Então, o ancião não subiu no púlpito, falou lá de baixo. Já mentiu, o infeliz, já mentiu. E gente que trabalha com a mentira é do diabo, irmão, é do diabo. Já começou mentindo. Tá entendendo? Eu tenho esse vídeo aqui, ó. O vídeo todinho é o ancião falando, ó. O ancião lá falando. Não subiu no púlpito. Tá entendendo? Ó lá. Não subiu no púlpito, não fez bagunça. Pelo contrário, falou apenas lá de baixo. Tá aqui, ó. O vídeo todinho. 20 minutos. 20 minutos. Então já começou mentindo o teólogo. Ele fala um monte de baboseira e tal, mas a questão principal é do batismo, né? Gente, eu ia tentar ouvir tudo sem pausar, mas não tem como, né? Dá pra ver a fala desse senhor completamente Baboseira, agressiva, né? Falando que falou de baboseira, blá, blá. Ele também disse que o ancião Celso empurrou e tomou a frente, né? Mentira. Quem viu o vídeo, vocês viram aqui, em algum momento ele não toma a frente de nada. Então já deu pra ver o perfil da fala desse homem, dizendo que ele esteve em diversas igrejas e que ele tomar a frente quando ele, né, ele vai com força e fala, eu vou falar. Alguém viu isso? Você que assistiu os vídeos, as lives, responde aqui embaixo se você viu em algum momento Celso tomando a frente, a força e falando, né, como se não tivesse permissão e falando. Deixa aí embaixo, por favor, para que a gente possa, junto comigo, vocês rebater essa fala maldosa. E aí, dizer, daí falou um monte de baboseira, né? Olha só o tipo de palavreado, né? Ainda mais para uma pessoa de terno, gravata, né? Defendendo a igreja dele, sei lá se é dele, mas ele está defendendo. Vamos ver o restante da fala dele aqui. Ele fala que o batismo, que a água não tira pecado de ninguém. Eu não quero entrar no mérito disso, que isso é bobagem, ficar pensando trechos da Bíblia para criar uma narrativa, né? Isso não importa nesse momento. O que importa para mim é que ele ficou 40, 50 anos. Ele deve ter sido porteiro, músico, cooperador de jovens, talvez. Olha aí, gente. Ele abandonou a questão importante, né? Dizendo que ele estava pensando. Eu vou falar sobre tudo isso. Abandonou a questão porque ele não consegue rebater isso, porque o que o ancião Celso falou é a verdade, ele não pensou nada. Porque se ele tivesse pensando para construir uma narrativa, então eu vou ter que acreditar que foi o Celso que inventou que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, porque é isso que ele falou. Olha a maldade desse homem tentando manchar a reputação de um homem honesto, decente e que não fez absolutamente nada de errado, né? Me perdoe interromper, mas vamos ouvir. Ainda nem comecei a responder, né? Então, ele abandona a questão para fazer o ataque ad hominem. Entendeu o que eu falei? O que é? Deixa a questão que é mais importante de lado e vai tentar levantar suspeita dele ter ficado 30, 40 anos. Amigo, você já ouviu falar na palavra enganados? Já ouviu falar isso? Tem pessoas que ficam enganadas 1 dia, 2 dias, 1 ano, 40 anos, 50 anos. Você nunca ouviu falar isso? Mas eu vou te responder ponto a ponto. Vamos ouvir. O operador tem no mínimo 50 anos de ministério. E agora ele descobriu que está errado. Que o ministério é errado, que o ministério entende batismo errado. E ele quer convencer quem com esse discursinho gravado, decoradinho, né? Mano, é impressionante. Isso que o Josafá falou, as pessoas enganadas, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E Paulo, querido, Paulo passou boa parte da sua vida enganado pelo judaísmo. Não é? Paulo passou boa parte da sua vida enganado. E aí? Como é que explica um negócio desse agora? Porque ele está criando a narrativa da seguinte forma: como é que uma pessoa passa tanto tempo no engano e vem descobrir que está enganado agora? E Paulo? Quer dizer que Paulo errou em descobrir o engano que ele vivia dentro do judaísmo? Sim, porque Paulo passou boa parte da sua vida
né, se entregando a uma causa que depois ele viu que era efêmera. Uma causa que não comunicava assim a vontade de Deus. Paulo desistiu do judaísmo. E trabalhou e muito para levar a igreja a um novo patamar. Descobriu as doutrinas da graça, escreveu, explicou sobre as doutrinas da graça, rebateu muita gente judaizante que queria introduzir judaísmo dentro da graça. E Paulo errou, foi? Paulo passou boa parte do tempo no judaísmo, mas depois o Espírito Santo foi lá e libertou Paulo. Chamou Paulo para ser pregador, apóstolos entre os gentios. Paulo estava errado? Então a argumentação dele, a narrativa que ele está construindo aí, irmão, não vale. Você acredite tem um vídeo que a gente reagiu aí, tá aí na live, na grade, sobre uma jovem que passou boa parte da vida na Universal e Deus iluminou os olhos dela, ela saiu da Universal e está relatando o que aconteceu lá. Acredite, teve gente lá nos comentários, pode ir lá nos comentários dessa live que eu fiz, reagindo ao vídeo do Davi Vieira. Tem gente dizendo a ela assim, mas rapaz, ninguém colocou um revólver na tua cabeça para tu permanecer aí na Universal. Tu permaneceu porque tu quis. Permanecesse na Universal porque tu quis. Né? Ninguém colocou uma arma. Veja a mentalidade. Aí eu respondi a essa pessoa carinhosamente, eu respondi assim, ó, geralmente alienados defensores da IURD chegam aqui para dizer essas mesmas palavras, irmão. Bostejando pela boca. Tá entendendo? Defendendo a IURD, defendendo o sistema da Universal, criticando a moça porque a moça teve um entendimento iluminado e saiu de lá. E é o mesmo que ele está fazendo, ele está defendendo a instituição, não está trazendo contra-argumentação para a argumentação do irmão que saiu em relação à questão de quem é que salva, se é a água do batismo ou se é o sangue de Jesus Cristo. Não traz contra-argumentação, irmão, não traz. Mas o ad hominem está na ponta da língua. Na ponta da língua. A gente fica pensando trechos da Bíblia para criar uma narrativa, né? Isso não importa nesse momento. O que importa para mim é que ele ficou 40, 50 anos. Ele deve ter sido porteiro, músico, cooperador de jovens, talvez. Olha aí, gente. Ele abandonou a questão importante, né? Dizendo que ele estava pensando. Eu vou falar sobre tudo isso. Abandonou a questão porque ele não consegue rebater isso, porque o que o ancião Celso falou é a verdade, ele não pensou nada. Porque se ele tivesse pensando para construir uma narrativa, então eu vou ter que acreditar que foi o Celso que inventou que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Porque é isso que ele falou. Olha a maldade desse homem tentando manchar a reputação de um homem honesto, decente e que não fez absolutamente nada de errado, né? Me perdoe interromper, mas vamos ouvir. Ainda nem comecei a responder, né? Então, ele abandona a questão para fazer o ataque ad hominem. Entendeu o que eu falei? O que é? Deixa a questão que é mais importante de lado e vai tentar levantar suspeita dele ter ficado 30, 40 anos. Amigo, você já ouviu falar na palavra enganados? Já ouviu falar isso? Paulo estava assim. Tem pessoas que ficam enganadas um dia, 2 dias, 1 ano, 40 anos, 50 anos. Você nunca ouviu falar isso? Mas eu vou te responder ponto a ponto. Vamos ouvir. O operador tem no mínimo 50 anos de ministério. E agora ele descobriu que está errado. Que o ministério é errado, que o ministério entende batismo errado. E ele quer convencer quem com esse discursinho gravado, decoradinho, né? Ele vai em 2 igrejas e fala o discursinho igualzinho a sequência de fatos. E tem uma mulher que filma que ela tá chorando. Deve ser a esposa, filha dele, né? Porque a igreja... Ele tá falando exatamente a mesma coisa, porque quando você fala a verdade, você não muda a posição dos fatos, a cronologia. Olha só a conversa, você vê que ele foi na igreja no outro e ele falou as mesmas coisas, porque é verdade. Ele só tá relatando o fato. Ele tá colocando em linhagem cronológica os fatos dos acontecimentos. É isso que ele fez.
né? Mas ele achou estranho, né? Não sei se o senhor está acostumado a falar uma coisa aqui e depois para outras pessoas sobre o mesmo assunto falar outra coisa. Mas eu acostumei a ver pessoas honestas e decentes, quando contam uma história que é verdadeira, ele vai sempre contar a mesma história. Pode ser agora, pode ser daqui 50 anos, 60 anos. Mas ele achou estranho. O homem contou a mesma história, ninguém depois foi lá e contou a mesma história. Outra. Ah, é uma narrativinha. É uma historinha, né? Meu Deus, vamos ouvir. Ele nem recebe aquela choradeira, aquela ladainha dele lá. Eu oro para que ele encontre a paz, que ele encontre Deus aonde quer que ele vá. Porque... Ora nada, irmão. Tá certo. Esse homem pode falar que ora, mas eu posso também interpretar isso. Falsidade, esse negócio de ora. Quem quer orar de verdade pelo próximo, não faz chacota, não fica menosprezando, não fica tentando levantar, né, insinuando que o homem não é verdadeiro, que o que ele falou ele não está sendo honesto e sincero, ou seja, o tempo todo atacando, né, a imagem e a conduta para depois vir fazer esse discursinho. Isso aqui sim é discursinho. Ai, mas eu tô orando pra ele. É pra ele pro inferno. Só se for para isso que você está orando. Né? Porque o seu discurso, por mais que você esteja falando calmamente, pausadamente, todo mundo pode enxergar aqui um discurso de ódio. Ou seja, não tem argumento algum, não conhece de fato a pessoa, mesmo assim, você inventa essas relações para ficar tentando manchar a imagem e a reputação do irmão Celso. Justamente. Quem faz justamente. isso? É quem está fora da palavra, assim. É quem está fora da verdade. É quem apoia a mentira que precisa criar toda essa narrativa. Vamos ouvir o restante? Na congregação ele não encontrou, não. Na congregação ele tem uma carinha que foi um sujeito muito arrogante, que estava de ancião, nunca foi ancião. E que ele encontra a paz, que ele encontre Deus. Nós vamos orar pela alma dele. É isso que nós temos que fazer. Não ficar debulhando, pegando o discurso dele, ficar dizendo que tá aqui tá errado, tá colado, tá errado. Porque não dá pra... Bom, não vai pegar o discurso dele para poder mostrar que aqui tá errado, porque você não consegue fazer isso. Não tem condições de fazer isso. Justamente. E se você fosse sincero com suas próprias palavras, eu não vou ficar falando, você não estaria fazendo esse vídeo se fosse de acordo com o que você pensa. Você estaria orando por ele. Mas você está fazendo exatamente o contrário. Não está orando, porque eu não estou vendo você orando aí, e você está na internet tentando manchar a imagem e a reputação do homem. E com falso pretexto de que não, eu não vou ficar pegando a fala dele para tentar achar o que está errado, porque não consegue, meu querido. Fica um conselho aqui para você. Como é que você me responde? Ponto de doutrina da CB, o ponto 5. A regeneração é apenas através da fé em Jesus Cristo. E o cântico, o inário da CCB, o número 405, que os nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus. Como fica? Então você quer dizer que essas questões que o ancião Celso levantou são bobagens? Você está querendo inventar uma narrativa de que ele construiu essa narrativa? Rapaz, se você é teólogo, que tipo de teólogo você é? Responde para nós. Da Shopee. Teólogo do quê? Você estudou? Cadê a sua teologia agora? Eu vou aguardar sua resposta. E eu acredito, né? É tão bom que Josafá estivesse por aqui. Eu acredito que ele vai responder. Porque esse povo é atrevido, irmão. Esse povo é atrevido. Não dá o braço a torcer, não. Eu acredito que vai responder. Mas vai passar vergonha de novo. Vai passar. Porque esse cidadão, não está reagindo a alguns pontos do vídeo do ancião. Porque o ancião trouxe uma tonelada de textos para dar base à argumentação dele. Já ele aqui, irmão, não trouxe um texto para sustentar e rebater. É por isso que o Josafá está indignado aqui. Por quê? Porque ele está usando o argumento ad hominem. Está atacando a honra do ancião, a conduta, o comportamento, o caráter do ancião, em vez de trazer Bíblia para confrontar a argumentação do ancião. E eu faço coro aqui com o Josafá, nisso que o Josafá está defendendo. É quem apoia a mentira
que precisa criar toda essa narrativa. Vamos ouvir o restante? Na congregação ele não encontrou, não. Na congregação ele tem uma carinha que foi um sujeito muito arrogante, que estava de ancião, nunca foi ancião. E que ele encontra a paz, que ele encontre Deus, nós vamos orar pela alma dele. É isso que nós temos que fazer. Não ficar debulhando, pegando o discurso dele, ficar dizendo que tá aqui tá errado, tá colado, tá errado, porque não dá pra... Bom, não vai pegar o discurso dele para poder mostrar que aqui tá errado, porque você não consegue fazer isso. Não tem condições de fazer isso. E se você fosse sincero com suas próprias palavras, eu não vou ficar falando, você não estaria fazendo esse vídeo se fosse de acordo com o que você pensa. Você estaria orando por ele. Mas você está fazendo exatamente o contrário. Não está orando, porque eu não estou vendo você orando aí, e você está na internet tentando manchar a imagem e a reputação do homem. E com um falso pretexto de que não, eu não vou ficar pegando a fala dele para tentar achar o que está errado, porque não consegue, meu querido. Fica um conselho aqui para você. Como é que você me responde? Ponto de doutrina da CB, o ponto 5. A regeneração é apenas através da fé em Jesus Cristo. E o cântico, o inário da CCB, o número 405, que os nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus. Como fica? Então você quer dizer que essas questões que o ancião Celso levantou são bobagens? Você está querendo inventar uma narrativa de que ele construiu essa narrativa? Rapaz, se você é teólogo, que tipo de teólogo você é? Eita! Responde para nós. Teólogo do quê? Você estudou? Cadê a sua teologia agora? Eu vou aguardar sua resposta para nós analisar se realmente, né, por trás desse discurso falso que você está fazendo, porque eu não acredito nesse seu discurso, se você realmente tem capacidade para rebater as falas do Celso. Lógico, sem macular a Escritura, sem macular as falas de Jesus Cristo. Gente, tudo isso só está acontecendo porque Deus está levantando o tapete e está mostrando o que é a congregação de fato. E pessoas que estão praticamente enganadas e perdidas em suas crenças estão sendo reveladas também. Porque essas pessoas estão tendo a chance de escolher que lado você quer ficar. E pessoas como o Jonair estão escolhendo ficar do lado de uma instituição e oposto a Jesus Cristo. Vamos terminar de ouvir a fala dele. Analisar qualquer tema da Bíblia pegando versículos isolados. A Bíblia é um todo. E esse todo nós praticamos e nós exercitamos porque a nossa igreja... Nós e nossa igreja. Então aqui é fato, é um CCBano. Né? Nós pegamos a Bíblia num todo. Aonde que está escrito na Bíblia? Eu te desafio a mostrar, já que você segue a Bíblia que você está falando, onde é que está escrito na Bíblia que o pecado é lavado na água do batismo? Mostra aí se o senhor tem condições, né, capacidade, né, como é que fala? Teológica para poder mostrar. Mostra para nós, por favor. Aonde é que está escrito na Bíblia que o pecado é lavado na água do batismo? Porque é o que os anciões debateram e é essa questão que foi levantada. Olha, gente do céu. Vamos ouvir o que isso. Congregação Cristã do Brasil é uma igreja da revelação. E nós acreditamos nisso porque nós vemos milagres todos os dias. Nós participamos de milagres. Deus está presente. Milagre tem na igreja católica, tem até no Umbanda, no espiritismo. Tem milagre em todo lugar. E só um adendo aqui na fala do Josafá, ele se esquece, irmão, que milagre não é critério de que aquele lugar está no centro da vontade de Deus. Estão lembrados? Eu já falei aqui, rapaz, não brinca não, porque esse negócio de achar que profetada, milagre, expulsar demônio é critério de salvação, não é. Não é. Mateus 7, capítulo 7, versículo 20 ao 22. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Pelo que lhes dirá o Senhor o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. E aí? E aí, cidadão, você que está questionando lá o ancião,
E tá falando um monte de baboseira aí também, dizendo que não, a congregação cristã tem milagre, tem isso, tem aquilo todo. Olha o texto. E o texto? Milagres, revelamentos, tá entendendo? Ou novas revelações. Não é critério de que aquele lugar ali está no centro da vontade de Deus. Não é critério de salvação. Porque muitos naquele dia vão dizer a mesma coisa para Jesus. Jesus, olha, a gente fez muito milagre aí no teu nome. Expulsamos muito demônio no teu nome. Fizemos e acontecemos no teu nome. Jesus vai dizer assim, ó, eu não conheço vocês, apartem-se de mim. Apartem-se de mim. E aí?